nós vamos resolver um problema de velocidade média. Então, nesse problema, eu vou começar com a representação para a gente poder entender o enunciado. Tem uma pessoa que vai correr 10 km em 1 hora, então eu percebo que a velocidade média total dela é de 10 km por hora. Se nos primeiros 5 km ela tiver com velocidade de 15 km por hora, qual que é o tempo que ela demora para fazer o resto do percurso? Então, veja, eu tenho 2 trechos e eu sei que cada trecho tem 5 km e aí eu vou começar a resolver o problema. Para isso, eu tenho que lembrar que velocidade média é o deslocamento pela variação do tempo. Durante a resolução, em vez de falar variação do tempo, eu vou falar só tempo. Então, olha só, eu tenho o primeiro trecho com uma única incógnita. Então, é por ele que eu vou começar a resolver o meu problema. Então, no trecho 1, eu sei que a velocidade média é 15 km por hora e o deslocamento 5 km. Descubro facilmente qual que é o tempo que ela demora para fazer os primeiros 5 km. E lembrando que o tempo total é de 1 hora, o tempo que ela vai demorar para fazer o segundo trecho é de 2/3 de hora. Eu vou deixar em fração para facilitar os meus próximos cálculos. Ué, Beth, mas já não terminou o problema? Não, você acha que terminou, mas eu vou continuar. O que eu quero? Eu quero saber qual que é a velocidade média no segundo trecho. Então, para isso, eu vou usar a minha equação, já conheço o deslocamento, já conheço o tempo e facilmente descubro que a velocidade média no segundo trecho é de 7,5 km por hora. Por que você fez isso, Beth? Eu fiz isso para te mostrar que a velocidade média total, que era 10 km por hora, não é igual à média de velocidades, que dá 11,25 km por hora. Então, cuidado, hein? Esse é um erro comum que você não pode mais cometer. E agora, Beth, acabou? Não, não acabou. O que falta? Isso mesmo, faltam os gráficos. Então, eu vou fazer os gráficos de posição e velocidade por tempo, tenho os dados do problema, e para começar, eu tenho que lembrar que a posição inicial é de 0, a posição final no primeiro trecho é de 5 km, a posição final do segundo trecho, 10 km. Vou começar com o gráfico de posição por tempo. Então, como é que eu faço um gráfico? Eu tenho que ter os eixos nomeados e com as unidades, e tenho que ter esses eixos com uma escala constante, começando do 0. Então, o eixo de posição, que está em quilômetro, eu percebo que a melhor escala para ele é de 5 em 5 quilômetros. E para o eixo do tempo, que está em horas, a melhor opção de escala é de 1/3 em 1/3 de horas. Então, agora sim, eu vou começar a plotar os meus pontos. No tempo 0, a posição era 0. No tempo 1/3 de hora, a posição era 5 km. Então, acabou o primeiro trecho. Eu vou traçar a reta, porque eu quero conseguir visualizar neste gráfico os 2 trechos. No final do percurso, ele chegou em 10 km. E aí, num tempo de 3/3 de hora, que é igual a 1 hora. Tem uma outra reta. Só de bater o olho nessas duas retas, eu percebo que a roxa tem uma inclinação menor. Então, é uma forma de interpretar esse gráfico de posição por tempo. Ela vai mais devagar no segundo trecho. Bom, agora eu vou fazer o gráfico de velocidade por tempo. Novamente, eu tenho que nomear os eixos, colocar as unidades, escolher escalas boas, constantes e que comecem no 0. Então, para isso, no eixo Y, eu escolhi de 7,5 em 7,5 km por hora e no eixo X de 1/3 em 1/3 de hora. No primeiro trecho, de 0 a 1/3 de hora, ela corre com velocidade constante de 15 km por hora. Mas, Beth, não tem que começar do 0? Não. Porque quando eu comecei a estudar o problema, ela já estava com uma velocidade constante de 15 km por hora. E é isso que eu estou interpretando desse gráfico. No segundo trecho, ela vai a 7,5 km por hora, nitidamente percebo que ela vai mais devagar. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia te dar o gráfico de velocidade por tempo e pedir para você analisar o problema. Como é que você faria? Você faria assim.
Lembrando que num gráfico VT, o deslocamento é dado pela área de alguma figura geométrica, e percebendo aqui, olha, que a área do primeiro trecho é um retângulo, área é base vezes altura, e eu descubro que o deslocamento nesse primeiro trecho é de 5 km. Se eu conhecesse a posição inicial, eu já conseguiria fazer o gráfico de posição por tempo e continuar o problema. No segundo trecho, também o deslocamento é dado pela área, que também é um retângulo. Então, eu descubro que o deslocamento é de 5 km também. E é isso, a gente poderia comparar os dois gráficos e vamos fazer num próximo momento. Bom estudo!